Bom dia a todos os leitores do Folha de Italva e do Noroeste Fluminense. Após a misteriosa exoneração do ministro Abraham Weintraub, Bolsonaro iniciou a busca por um nome para ocupar a vaga de ministro da Educação. O presidente parece sempre usar a mesma tática, deixa vazar nomes para a grande mídia e assim vai sentindo a temperatura da opinião pública até tomar a sua decisão final. Nesse caso específico, o presidente tinha alguns cuidados a mais a serem tomados. Bolsonaro deveria achar um nome que agradasse os eleitores conservadores que tinham muito respeito pelo ex-ministro e sua guerra ideológica dentro do MEC que tem hoje mais de 300 mil funcionários, sendo 100 mil colocados nos governos petistas. O presidente deveria descobrir alguém com capacidade técnica comprovada e que tivesse um perfil menos tempestivo que o ex-ministro, para assim tentar avançar a sua agenda conservadora na educação em uma velocidade mais palatável. Seguindo esses passos, Bolsonaro nomeou em 25 de junho Carlos Alberto Decotelli. Em apenas 5 dias, Decotelli foi exonerado de forma vexaminosa para ele e para o país. O currículo apresentado por Decotelli para se mostrar apto a assumir o cargo constavam mais do que inconsistências. O ex-ministro cometeu crime de falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal, após adulterar documento privado para obter algum tipo de vantagem. Ele afirmou em seu currículo de forma mentirosa ter sido professor titular da Faculdade Getúlio Vargas, ter doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Quando todos achavam que Decotelli havia chegado ao fundo do poço, ele conseguiu afundar ainda mais. Esse senhor tentou culpar a mídia e a sociedade pelo seu crime, ao insinuar de forma subliminar que foi vítima por causa da cor da sua pele. Tentar culpar o presidente e o governo pela nomeação do ex-ministro não é correto. Tanto eles como a sociedade foram vítimas de um crime cometido por alguém que conhece a triste realidade brasileira de valorizar posses, títulos e diplomas, deixando sempre em segundo plano o conhecimento, a cultura e os valores morais. O Estado sabe que a maioria dos brasileiros vê a escola em nível fundamental e médio como um local onde possam deixar seus filhos de forma segura, com uniformes e alimentos, colocando em segundo plano a qualidade do ensino. De acordo com as pesquisas aqui do Instituto IBESP, os eleitores pedem cada vez mais por escolas em tempo integral, não para terem filhos mais capazes para encarar uma vida profissional, mas para terem mais tempo para se dedicar ao trabalho ou outros afazeres. Já no ensino superior, o Estado sabe que o brasileiro valoriza o diploma, como se isso fosse um passaporte para o sucesso profissional, e por isso criou programas como o ProUni. E hoje temos 6 vezes mais matrículas anuais do que há 40 anos atrás, resultando em muita gente formada e diplomada, porém sem a mínima qualificação. Decotelli foi jogado na lata do lixo da história. E se você se preocupa com a educação do Brasil, saiba que ela não melhorará enquanto os pais terceirizarem essa função ao Estado. Eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista político do Instituto de Planejamento Estratégico IBESP. Um bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. A derrota por 7-1 na Copa de 2014 em pleno solo brasileiro foi mais do que um simples momento vergonhoso do futebol nacional. O resultado evidenciou que há muitos anos a seleção canarinho deixara de ser uma grande força mundial, apesar da mídia e da opinião pública brasileira insistirem nessa tese. Nos últimos 30 anos, a cegueira nacional não atingiu apenas o esporte. Nas artes, na cultura, na imprensa e principalmente na academia, a exaltação à mediocridade transformou o Brasil em uma sociedade imbecilizada, que odeia o conhecimento, que maltrata a língua portuguesa, que despreza a meritocracia, que destrói as universidades públicas e que ridiculariza aqueles que buscam pelo aperfeiçoamento pessoal. Um bom exemplo disso foi a repercussão positiva dada pela mídia e por personalidades brasileiras à entrevista concedida pelo youtuber Felipe Neto ao jornal New York Times. A desonestidade intelectual dessas pessoas que aplaudiram o youtuber deixou muito claro que mais importante do que a qualidade do interlocutor e a veracidade de suas opiniões é a imposição do projeto de poder progressista no Brasil e no mundo. Felipe Neto precisa ter consciência de que ele é apenas uma peça do jogo tramado pela esquerda e o estamento burocrático para voltar ao poder. E que após usarem a sua influência sobre os seus 30 milhões de seguidores, quase na totalidade jovens,
será jogada ao ostracismo, como fizeram com Leon Trotsky em 1940. O grande problema é que a esquerda brasileira de hoje é fruto dessa sociedade imbecilizada, que faz com que ela seja incapaz de perceber que atualmente os jovens de 16 a 24 anos representam menos de 10% do eleitorado brasileiro e a cada ano representarão uma fatia cada vez menor dos eleitores. Sem contar que ao crescerem e irem aumentando a sua responsabilidade com a vida, a tendência de abandonar sonhos revolucionários aumentará proporcionalmente. Acreditar que Felipe Neto será virada de chave na política nacional é pura burrice. Ovacionar seus ataques ao Brasil em um dos jornais mais importantes do mundo deveria ser crime de lesa pátria. Eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista político do Instituto de Planejamento Estratégico IBEST.